Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Geo número 318, sexta-feira, 10 de janeiro de 2025, trazendo para vocês a síntese da geopolítica dessa semana. Muitas coisas para falar com vocês, como sempre, mas antes de iniciar, peço a vocês que não esqueçam, se vocês ainda não seguem o canal no YouTube, sigam lá no canal no YouTube, mas o mais importante é que se vocês gostarem, acharem que é relevante aquilo que eu estou passando para vocês, compartilhem com seus amigos, ajudem a divulgar o Conexão Geo. Tema mais importante, vocês mesmos, na verdade, vocês pediram para que eu trouxesse aqui para o podcast um pouco mais de explicação sobre essa sequência de polêmicas que o presidente eleito Donald Trump falou essa semana, na semana passada. Eu tentei sintetizar aqui para vocês. Tem outros assuntos para falar para vocês também. Vou falar de Ucrânia, vou falar de Venezuela, muito importante, hoje, posse do Maduro. Então, fiquem atentos, sigam até o final e, como eu disse, se gostarem, compartilhe com seus amigos. Bom, primeiro tema, como eu tinha comentado, a questão, as polêmicas geopolíticas, de Trump, Eu dei esse título para esse nosso Conexão Geo 318 como tema mais importante. Em primeiro lugar, é importante nós entendemos que o Trump, ele usa muito bem mídia, ele sabe usar a questão da comunicação estratégica, ele é especialista nisso. Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que avaliar bem que o que ele fala não quer dizer que ele vai fazer efetivamente durante o seu mandato, seu segundo mandato como presidente. Então, essa é a primeira coisa. Muitas das vezes, obviamente não é só o Trump que faz isso, muitos outros políticos usam dessa técnica, eles levantam um determinado assunto para tirar um pouco de foco das pessoas de outras questões mais importantes. E a sequência das coisas que o Trump falou, eu vou falar aqui das principais na área da geopolítica. A primeira delas foi em relação ao Canadá, que ele já falou na semana passada, a questão do Canadá ser o 51º estado dos Estados Unidos. Logicamente, isso aí não vai acontecer. O Canadá é membro da OTAN, 10ª maior economia do planeta, mas temos questões importantes. O Canadá tem efetivamente uma posição estratégica em relação à defesa dos Estados Unidos, fica ali ao norte dos Estados Unidos, e o Canadá é o maior parceiro, o terceiro maior parceiro comercial dos Estados Unidos, mas é o maior fornecedor de petróleo dos Estados Unidos, embora os Estados Unidos atualmente são o maior produtor de petróleo do planeta, mas os Estados Unidos também é o maior consumidor de petróleo do planeta. Então, os Estados Unidos ainda importa petróleo e importa o principal fornecedor de petróleo para os Estados Unidos, justamente o Canadá. Não podemos esquecer que o Justin Trudeau, primeiro-ministro canadense de esquerda, é oposição ao Trump. E, em função de toda essa pressão, não apenas em função da pressão do Trump, obviamente, mas das questões internas lá no Canadá, o Trudeau renunciou essa semana a posição de primeiro-ministro, líder do seu partido. Ele vai passar a posição de primeiro-ministro para outro indicado do partido dele. Então vamos aguardar quem será o novo primeiro-ministro canadense, sendo que este ano, até 20 de outubro, teremos que ter eleições gerais no Canadá. Então, essa questão do Trump ter falado de Canadá como 51º estado, tem também ali a ideia de queimar o Justin Trudeau e seu partido, expor o governo do Justin Trudeau e do seu partido para que surja aí uma nova liderança no Canadá, mais, digamos assim, alinhada com o Trump, especialmente a questão da imigração ilegal e incrementar as Forças Armadas canadenses para os grandes inimigos dos Estados Unidos, especialmente a China, mas também não podemos esquecer a Rússia. Segunda polêmica, a questão do Canal do Panamá. Canal do Panamá, isso também é importante a gente lembrar sempre da história. O Canal do Panamá, aliás, o Panamá surgiu como país justamente por causa dos Estados Unidos. O Panamá pertencia à Colômbia. Os Estados Unidos, eles fomentaram que o Panamá se tornasse independente da Colômbia para justamente depois construir o canal. Então vejo isso aí, a questão geopolítica aí determinando as políticas, justamente, olhando ali a geografia, a distância costa leste, costa oeste dos Estados Unidos e a posição ali estratégica de onde fica hoje o Panamá para se construir um canal que encurtasse em semanas
a distância entre um porto na costa leste americana, entre os portos da costa leste e dos portos da costa oeste. E para vocês verem que isso é verdade, cerca de 70% do tráfego de navios que passa pelo Canal do Panamá são navios de interesse dos Estados Unidos, ou seja, navios que cruzam de portos da costa leste americana para a costa oeste e vice-versa. Inclusive, navios de guerra da Marinha Americana também cruzam por lá. Os navios aeródromos são muito grandes, eles não cruzam o Canal do Panamá, eles têm que passar lá por baixo, lá no Estreito de Drake, lá por baixo da Argentina, né? Mas os restantes dos navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos também usam o Canal do Panamá, estratégico o Canal do Panamá. Então, Trump reclamou das tarifas cobradas, aumento da presença chinesa no Panamá, o Panamá passou a reconhecer diplomaticamente a China como a China, na República Popular da China como a China. Antigamente, Panamá reconhecia Taiwan. A partir de 2017 é que o Panamá passou a reconhecer a China. E, obviamente, Trump, preocupado com isso, jogou essa questão no Canal do Panamá, mas não acredito também que o Trump vá invadir. Acredito que sim, que o governo panamenho vá tomar providência em relação a essa questão das tarifas que ele reclamou e talvez aí alguma presença maior, não sei se de militares mesmo americanos no Panamá ou coisa do tipo. Terceira polêmica, muito polêmica, aliás, essa semana, a questão da Groenlândia. Groenlândia é um estado associado à Dinamarca, né? Toda a parte de defesa da Groenlândia, toda a parte de relações exteriores da Groenlândia é com o governo da Dinamarca, e a administração do dia a dia da Groenlândia em si tem um primeiro-ministro e tem um parlamento. É uma população muito pequena, cerca de 50 mil habitantes. Um pouco mais de 90% desses habitantes são povos originários. É um povo originário, o Inuit é um povo originário da região. E, obviamente, a Groenlândia tem muitas riquezas minerais, muitas riquezas, tem uma posição privilegiada em relação ao Ártico. O Ártico, vocês têm acompanhado, eu falo sempre muito aqui no Conexão Geo, está descongelando, está se tornando cada vez mais importante geopoliticamente. E a polêmica toda, para vocês terem uma ideia, o filho do Trump foi à Groenlândia essa semana, no avião da família, pousou lá, então tem a foto, né, daquele avião que tem Trump escrito ali, pousando lá em Nuuk. Nuuk é a capital da Groenlândia, ou seja, possivelmente para levar algum recado lá para a liderança da Groenlândia. Obviamente, também não acredito que os Estados Unidos vá invadir militarmente a Groenlândia. Os Estados Unidos já possui uma base lá, a base de Pituff, que é uma base que fica bem ao norte, controle de satélites e também de detecção aérea, uma base muito importante para a defesa dos Estados Unidos. Acredito que os Estados Unidos vão negociar sim com a Dinamarca. A Dinamarca vai ser forçada a negociar com os Estados Unidos uma presença maior militar dos Estados Unidos, e talvez a gente possa ver aí nos próximos, não sei se anos, quanto tempo vai demorar, a independência mesmo da Groenlândia da Dinamarca, e aí sim os Estados Unidos se aproximando cada vez mais da Groenlândia. Mas não vejo Groenlândia se tornando aí um estado americano, pelo menos no curto, médio prazo. A Dinamarca, também membro da OTAN, acho que o Trump não chegaria a ponto de fazer nenhuma loucura em relação à Groenlândia, embora realmente a Groenlândia seja muito importante para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tentaram ficar com a Groenlândia lá atrás, logo no final da Segunda Guerra Mundial, e o Trump chegou a comentar sobre essa questão da aquisição da Groenlândia no seu primeiro governo em 2019. Vamos seguir acompanhando. China e Rússia vão tentar, usando aí de comunicação estratégica, as mídias sociais, tentar boicotar o máximo possível. Já vimos várias lideranças europeias falando contra essa atitude do Trump, né, de querer comprar a Groenlândia. A Espanha falou sobre isso, em Reino Unido falou também, assim, alguns países ali da Europa ali se manifestaram contrários a essa ideia do Trump aí, achando um absurdo o que ele falou, mas vale a pena e vamos seguir acompanhando, estamos de olho. E finalmente a última da semana do Trump, dizendo que vai passar a chamar o Golfo do México de Golfo da América, né? Essa aí foi até engraçada, porque logo no dia seguinte, na quarta-feira, Trump falou isso na terça, na quarta-feira, a presidente do México, a Claudia Sheinbaum, né, a primeira mulher a ser presidente do México, deu uma entrevista, né, um vídeo mostrando, e ela mostrou um mapa antigo, né, do México, mostrando aquela parte dos Estados Unidos que fazia parte do México, né, que os Estados Unidos tomou, Califórnia, Arizona, né, aquela região toda ali dos Estados Unidos que pertencia ao México. E ela brincou dizendo que o governo mexicano poderia passar a chamar aquela região de América Mexicana.
Então, acho que isso aí não vai passar disso. Os Estados Unidos têm todo o direito, eles podem unilateralmente passar a chamar aquela região ali que hoje nós chamamos de Golfo do México, de Golfo da América, mas isso aí não vai ter nenhuma grande implicação geopolítica. É mais, digamos assim, mostrar o estilo do Trump, de como ele age, né? Não tem muitas travas na língua, digamos assim, mas, como eu falei, a gente tem sempre que avaliar que nem tudo que ele fala ele vai fazer efetivamente, e com certeza tem alguém por trás do Trump orientando ele com essas questões geopolíticas, porque a metralhadora dele realmente está, aquela metralhadora giratória, tirando para várias questões. Agora vamos para uma questão muito importante, né? Ou seja, Ucrânia, conflito da Ucrânia com a Rússia, conflito, e a novidade dessa semana, né, o anúncio do assessor que o Trump já nomeou para lidar com essa questão da Rússia e Ucrânia, conflito Rússia e Ucrânia, declarando que avalia que vai demorar 100 dias. O novo plano do presidente Trump seria resolver em 100 dias. Vocês lembram que o Trump falava em resolver em 24 horas, ou seja, assim que ele assumisse o governo dos Estados Unidos, vai assumir agora no dia 20 de janeiro, ele em 24 horas resolveria o conflito Rússia e Ucrânia. Como eu já comentei aqui com vocês, não é fácil. A primeira tentativa dele não foi aceita pelas duas partes de negociação, ou seja, a Ucrânia ceder os 20% do território que hoje a Rússia ocupa. A Rússia também não aceitou a presença de tropas europeias ali na fronteira, na nova fronteira entre Rússia e Ucrânia. Então, assim, aquelas 24 horas que foram colocadas inicialmente pelo Trump já viraram 100 dias. Então, vamos completar 3 anos, infelizmente, do conflito Ucrânia e Rússia no próximo dia 24 de fevereiro. Infelizmente, muita gente segue morrendo, muita gente segue ficando ferida, e torcemos muito para que esse conflito terminasse logo, terminasse esse sofrimento ali na Europa, mas vai continuar. E também, surpresa dessa semana, no domingo passado, a Ucrânia, que todos nós esperávamos ali que fosse perder os seus militares que estavam naquele estado de Kursk, aquele estado da Rússia, né? Vocês lembram que em agosto a Ucrânia invadiu esse estado russo, que fica na fronteira com a Ucrânia, e até os norte-coreanos que estão lutando ao lado dos russos estão justamente nesse estado lá da Rússia, cerca de 10 mil, 11 mil norte-coreanos apoiando os russos. Acabou que a Ucrânia, domingo passado, mandou mais tropas e mais veículos, carros de combate, para entrar dentro do estado de Kursk. Isso é uma manobra não esperada. A avaliação é de que Kursk, essa presença da Ucrânia no estado de Kursk é para mesa de negociações. Eu já tinha falado isso com vocês antes. Por que a Ucrânia invadiu lá em 6 de agosto, já que ela está sofrendo ataques na parte leste ali do país, na região de Donetsk? Por que a Ucrânia faria esse ataque a Kursk? É moeda de negociação. Essa negociação ela vai acabar acontecendo, então a presença das tropas ucranianas dentro do território russo tem essa intenção. Inverno, obviamente, dificultando muito os avanços no terreno, mas teve esse movimento lá em Kursk e a Rússia segue lentamente ali a leste de Donetsk, tentando novas posições. Mas a grande novidade dessa semana, não apenas essa nova incursão da Ucrânia, mas também essa declaração do assessor de Trump para o tema Rússia e Ucrânia, dizendo que agora a avaliação é de que isso será resolvido em 100 dias, ou seja, não mais em 24 horas. Vamos agora para os estamos de olho com muitas coisas importantes. A primeira delas é a questão do Oriente Médio, a novidade que finalmente o parlamento do Líbano votou para escolher um novo presidente. O Líbano estava sem presidente há 2 anos, estava com um primeiro-ministro, com um presidente interino, e o general Naum, que é o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Libanesas, é um cristão maronita. O Líbano tem essa divisão, sempre um cristão maronita como presidente, o líder do parlamento um xiita e o primeiro-ministro um sunita, né? O Líbano realmente é uma coxa de retalhos, bem complicado. E o general Naum foi muito importante nas negociações ali do cessar-fogo com Israel em novembro, tem apoio dos Estados Unidos, apoio da França, e o Hezbollah retirou a sua oposição ao nome do general Naum e acabou passando então no parlamento libanês, mostrando também que o Hezbollah resolveu digamos assim, recolher, né? Bastante enfraquecido em termos de liderança, com vários líderes do Hezbollah foram mortos por Israel,
E essa decisão agora, me parece que o Hezbollah está precisando dessa pausa operacional, digamos assim, para poder se reestruturar, se rearmar, né, alguma coisa nesse sentido. Também estamos de olho na questão, obviamente, desse complicado xadrez da Síria, a Turquia ameaçando atacar os curdos que estão ali no nordeste da Síria, muito preocupante, inclusive chegou até a ter uma possibilidade da Turquia dizendo que ia se associar ao novo governo da Síria para juntos atacarem os curdos ali a leste, mas temos que lembrar que os curdos são apoiados pelos Estados Unidos, né? Porque naquela época os Estados Unidos começaram a apoiar os curdos ali naquela posição, a preocupação maior era o Estado Islâmico. O Estado Islâmico ainda existe alguma coisa dentro da Síria, mas bastante reduzido, e o ator que nós precisamos acompanhar é a Turquia, né? Quando a gente vê Síria, precisamos estar de olho na Turquia. Uma grande derrota, sem sombra de dúvida, para o Irã, grande derrota para a Rússia, como falei para vocês. Rússia, a princípio, indo para aquela parte leste da Líbia. Já falei isso em outro Conexão Gel. Estamos acompanhando para ver como que isso vai evoluir. Se isso, na realidade, for confirmado, realmente a Rússia ali na Líbia, a leste da Líbia, uma posição privilegiada no Mediterrâneo, mas estamos de olho, vamos seguir acompanhando. Em relação ao Hamas, as negociações seguem, né? Ainda não temos o cessar-fogo, não temos a devolução dos reféns, é um ponto que preocupa bastante. Ponto importantíssimo, estamos muito de olho, hoje, sexta-feira, às 13 horas, posse de Nicolás Maduro para o seu terceiro mandato. Ontem, como esperado, muito estresse, teve inclusive a situação aí da Maria Corina, ela foi numa manifestação, liderou a manifestação ontem lá em Caracas. O Edmundo Gonzalez teve uma semana bastante corrida, né? Eu fui falando com vocês no Minuto Conexão Gel essa semana. No sábado foi Argentina e Uruguai. Depois ele teve o anúncio do Paraguai, Chile, de apoio ao Edmundo Gonzalez. Aí o Edmundo Gonzalez foi para os Estados Unidos, se encontrou com o Biden na segunda-feira. Depois foi para o Panamá. E agora está na República Dominicana. Então, é algo para a gente seguir acompanhando. A Maria Corina, então, ontem liderou esse protesto lá em Caracas e logo depois teve uma situação que, segundo o Edmundo Gonzalez, foi um sequestro aí de cerca de 1h30, alguma coisa nesse sentido. A gente não tem certeza se realmente foi um sequestro ou foi uma prisão por parte do governo venezuelano. O governo venezuelano não confirmou a prisão da Maria Corina, embora Edmundo Gonzalez tenha postado nas suas redes sociais que ela foi sim sequestrada por forças do governo Maduro. Essa questão ainda está um pouco, digamos assim, cinza. E hoje, né, 13 horas, a posse do Maduro. Acho que isso não vai deixar de acontecer. Não acredito que o Edmundo Gonzalez vá aparecer na Venezuela hoje. Seria um risco muito grande para ele. Com certeza, a chance dele ser preso seria muito grande. Mas ele estava avisando que iria para a Venezuela. Então, estamos de olho, vamos acompanhar hoje, amanhã, né, como é que vai ficar essa questão do Edmundo Gonzalez, se vai ou se não vai para a Venezuela. Outra questão importante, seguimos acompanhando, Coreia do Sul, na próxima semana, teremos aí o início do julgamento na Corte Constitucional de Justiça do bendito impeachment do presidente da Coreia do Sul. Coreia do Sul aí na situação política muito deteriorada, como eu venho falando com vocês ao longo das últimas semanas. Enquanto isso, lá na Coreia do Norte, mais um lançamento de míssil, mais um teste de míssil lá do Kim Jong-un. Ou seja, enquanto a Coreia do Sul está totalmente complicada, a Coreia do Norte vai tentando ali ter um certo protagonismo, tentando ali mostrar serviço, digamos assim, né? Isso aí vai ser mais um problema para a administração do Trump. Essa semana também, na verdade, isso aconteceu na sexta-feira, depois do nosso último Conexão Gel, um evento bastante importante. O presidente do Chile, o Gabriel Boric, que chegou ao Polo Sul, o terceiro chefe de Estado global a atingir o Polo Sul. No Polo Sul tem uma base dos Estados Unidos. Comentei isso com vocês no Minuto Conexão Gel já, mas quis trazer aqui no nosso podcast semanal com essa síntese. É um evento importante, uma logística grande para se chegar ao Polo Sul. Força Aérea Chilena aí está de parabéns por ter aí transporte de aeronave, de avião, até uma base de verão que o Chile tem mais dentro do território antártico e depois em aeronaves menores, levando dessa base a Glaciar Union, que é uma base que o Chile tem dentro da Antártica, mais no meio da Antártica, e dessa base até
a estação de Amundsen Scott, que é uma estação dos Estados Unidos que fica exatamente no polo sul geográfico. De lá o Gabriel Boric fez um discurso, etc., mostrando aí como que a Antártica é sim um tema importante para o Chile. Chile é um dos 7 países que reivindicaram o território na Antártica antes do Tratado de 1959. É bom de lembrar disso. O Chile nunca abriu mão dessa reivindicação territorial. Os mapas chilenos mostram o território antártico chileno. Então, isso é uma questão também importante da gente acompanhar. Mas um grande feito aí do Chile ter conseguido levar o seu presidente, e aliás não foi sozinho, hein? Ele foi com a ministra de Meio Ambiente, levou a ministra da Defesa, levou os 3 chefes das Forças Armadas, ou seja, claramente o Gabriel Boric querendo mostrar aí força, a identificação do Chile com a Antártica, saiu todos os jornais ali do Chile, obviamente, e muitos jornais do mundo cobrindo aí esse evento que, sem sombra de dúvidas, é importante, sempre chama a atenção de vocês. A Antártica, um continente maior do que o Canadá, não, muitas riquezas minerais, por conta do tratado, não pode ser explorado essas riquezas, mas até quando? É isso que eu coloco para a gente refletir. Até quando essas riquezas vão deixar de ser exploradas? E fechando, como sempre, né, com uma boa notícia. A boa notícia é uma boa notícia diferente. Eu sei que vocês vão até achar estranho, mas eu acho importante a gente comentar com isso. Essa semana assumiu o comando da Marinha da Namíbia um almirante namibiano formado na Escola Naval Brasileira. Eu acho que isso é um assunto que nós, todos os brasileiros, temos que tomar conhecimento, né? A Marinha do Brasil foi responsável pela formação da Marinha da Namíbia. A Marinha da Namíbia surgiu pela Marinha do Brasil, os oficiais, os praças da Marinha da Namíbia foram formados nas nossas escolas. Eu tenho o privilégio, né, de ter oficiais da Namíbia todos os anos lá na Escola de Guerra Naval, fazendo os cursos de pós-graduação. O atual, que assumiu agora o comando da Marinha da Namíbia, ter sido formado na Escola Naval Brasileira, eu acho que é um motivo aí de orgulho para nós. Laços que nós temos com os povos, os países africanos. Eu só gostaria que as outras expressões do poder nacional também acordassem para a importância do entorno estratégico brasileiro, importância da costa ocidental africana, a importância de estarmos presentes lá, parte da economia também, não é apenas a Marinha ir lá, as demais forças armadas também, tanto o Exército como a Força Aérea, é importante. Junto com a Marinha, nós temos uma presença mais forte ali, junto aos nossos irmãos da costa ocidental africana, porque uma costa ocidental africana que fica do outro lado aqui do Atlântico Sul, obviamente que é importante para o Brasil ter ali amigos do lado de lá. Não interessa para o Brasil termos nenhum tipo de problema na costa ocidental africana. Então, com essa boa notícia em relação aos nossos irmãos da Namíbia, fecho o nosso mais Conexão Geo 318, desejando a todos aí um excelente final de semana. Mais uma vez, se gostaram, deixem o seu like lá no YouTube, compartilhem com seus amigos, ajudem a divulgar esse nosso trabalho. Muito obrigado.